Bem-vindo ao nosso podcast Vozes entre Gerações. Reforçamos que as ideias apresentadas neste vídeo refletem as percepções pessoais dos participantes e não representam necessariamente a totalidade dos grupos do bacharelado em gerontologia ou do trabalho 60+. O objetivo é compartilhar experiências e perspectivas individuais para enriquecer o diálogo entre gerações. Olá, eu sou Maria Luísa Trindade Bestete, sou professora do curso de Gerontologia da IASH USP e estamos começando o programa Vozes entre Gerações, onde um componente do trabalho 60+, e um estudante de gerontologia vem discutir algum tema interessante. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e temos aqui conosco a Márcia Cabral e a Isabela Húngaro. E vão começar a discutir, a apresentar suas opiniões pessoais. Então, a pergunta que nós temos como provocação, né? Como vocês se veem como empreendedoras em um mundo tão competitivo e conectado? Márcia, começa? Começo. Então, olá a todos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu agradeço à professora Maria Luísa e o grupo de alunos dela e pelo esse espaço que vai nos permitir fazer trocas de opiniões, divergências, convergências sobre temas contemporâneos e do nosso dia a dia. Vai ser muito bom falar com vocês. Isa? Bom, pessoal, eu também fico muito feliz dessa oportunidade. Eu sou uma entusiasta de podcasts, ouço todos os dias e estou muito feliz, né, por estar aqui, compartilhar, trocar experiências entre gerações. Acho uma iniciativa muito importante, enquanto quase gerontóloga. Então, como vocês se veem como empreendedoras? Eu vou falar, começo. Pode falar. Falando que as mulheres da minha geração percebem o empreendedorismo de um modo talvez diferente dos jovens adultos que têm muita vocação, muita inspiração e falam mais no termo startups, que é uma coisa, um mecanismo mais adequado a essa geração. Nós, mulheres de 70 e pouco, nós vemos o empreendedorismo desde sempre nos serviços. Então, nossas áreas de atuação no empreendedorismo, elas se voltam muito mais à prestação de serviços mesmo, sejam dentro de casa, mantendo as suas tarefas que viraram possibilidade de negócios. Quem cozinhava muito bem, hoje pode estar cozinhando no restaurante ou abrir seu próprio negócio. Quem cuidava muito bem da casa, hoje pode abrir e ser uma organização, ter uma empresa de organização de serviços, ou pode simplesmente prestar outros serviços como educação, ensinar suas habilidades como forma de negócio. Não usamos radicalmente a tecnologia, mas os princípios de um empreendedor é sempre o mesmo. Você tem que ter um fluxo de pessoas, você tem que ter um serviço bom, você tem que ter qualidade de atendimento. O básico do conceito de empreendedorismo precisa existir, tanto para a minha geração quanto para a de vocês. Mas o fato é que esta geração, ela está se provocando. Muitas mulheres que se aposentaram estão fazendo um segundo curso, uma segunda graduação, estão mudando seus destinos e partindo para carreiras diferentes. Sim. Tenho amigas que eram químicas e hoje elas fizeram jardinagem e fazem serviços de jardinagem em condomínios. Tenho amigas que eram engenheiras radicais em termos de tecnologia e de uso e hoje são professoras de literatura, fazem mediação, têm grupos de conversa. Então, muitas possibilidades de empreender, desde que a gente mantenha o conceito básico do que é o empreender. É você tentar fazer uma coisa que gera negócio, que gera receita, que muitas vezes pode ser voluntária, mas pode gerar empregos e oportunidades. E dentro do trabalho 60+, a gente prioriza não só o despertar das pessoas para essa possibilidade de usufruir seus talentos e transformá-los em negócios, ou você usar os seus talentos para, de fato, virar negócios. Perfeito. Isa? Eu concordo muito com tudo isso que você falou. Eu acho que a base é exatamente a mesma, né? O empreender é você
pegar um problema, se apaixonar por esse problema e tentar resolver esse problema de uma forma que agregue valor, né? E o interessante dos formatos diferentes, vamos dizer assim, de empreendedorismo, de gerações diferentes, é justamente os modelos que você me deu de jardinagem, né, de professora, de literatura, ou de consultoria, são modelos tradicionais que são seguros, que são modelos já validados, negócios já validados e que tem aquela sua concorrência, você investe o seu dinheiro e você tem um roteiro, vamos dizer assim, né, a seguir. Nada é totalmente certo, né? A insegurança, a imprevisibilidade sempre existe, mas eu acho que um diferencial muito grande do empreender para minha geração, gerações mais novas, é o risco, né? A imprevisibilidade muito maior, né? Então, você falou de startup. Startup, ela é diferente de uma empresa tradicional já consolidada, porque ela está lá testando o modelo de negócio, né? As chances de darem certo são muito menores, mas quando dá certo, o retorno é muito maior, porque é algo muito inovador e de base tecnológica, que é um perfil de já quem nasceu na era digital, né? Já é nativo digital. Já é nativo digital e busca esse diferencial, né? Esse destaque. Eu acho que seria interessante falar um pouco sobre essa questão da estabilidade do risco. Isso, eu ia falar. Eles usam muito a palavra disruptivo. Como os jovens, eles escolhem o empreendedorismo por uma questão de idealismo, de vocação, querem construir alguma coisa que não está no mapa ainda dos serviços ou produtos. E nós corremos menos, usamos o que a gente aprendeu, a nossa experiência, para converter aquilo em valor. Ou seja, como eu disse, eu tenho experiências, eu tenho exemplos muito bons de pessoas que criaram uma empresa para ensinar mulheres a passar roupa, mulheres a lavar roupa. E veja você, hoje ela exporta isso para Portugal, para Espanha, porque não existia nenhum modelo. As meninas dela vão para a Espanha e trabalham lavando roupa, passando roupa, entregando, e são empresárias super bem-sucedidas. Por quê? Porque usaram seus talentos sem correr muito risco para fazer um negócio viável, né? Sim. E vocês não, vocês de fato têm uma sede do diferente, do inovador. Essa palavra, eu acho que impregnou a geração. Inovação, disrupção. Então, nós vamos por caminhos às vezes mais lentos, mais seguros, mas extremamente prazerosos também, porque a gente deixa de fazer. Eu, como jornalista, virei uma mediadora literária. Então, você faz coisas que você gosta e ainda assim, tendo possibilidade, ganha um rico dinheirinho para complementar a renda. Então, nós fazemos por renda, algumas por necessidade, outras por prazer, e vocês fazem por ideologia, por vontade de contribuir de outra forma para o mundo. Né? Eu acho que para a gente é prazeroso, né? Essa questão da volatilidade, né? Do imprevisível, do risco, até porque gerações, né, dos meus pais, dos meus avós, eles ficavam 50 anos trabalhando no mesmo emprego, no mesmo serviço, e aí agora na velhice eles pensam em se reinventar, e o Brasil é um país cheio de oportunidades para novos empreendimentos, porque é um país cheio de problemas, e o empreendimento ele surge a partir do problema, né, de você querer resolver um problema. Então, mas pra gente já não, né? Eu não me vejo trabalhando na mesma empresa por 50 anos e me aposentar nessa empresa com 60 anos. Não me vejo, assim. É a coisa da inovação, da curiosidade, dos novos conhecimentos, dos novos cenários, né? Que você vai acompanhando. Agora, muitos da minha geração, elas estão voltando ao ponto zero. Estão voltando para salas de aula, estão retomando. Nós mesmos, do Trabalho 60+, fizemos um curso de Reinvente-se, que era uma maneira de você pensar a aposentadoria, o seu momento de parada, vamos chamar assim, com outros olhos. Então, muitos saíram deste curso, aqui mesmo na USP, pensando outras possibilidades. Está aqui o Eduardo, que não vai nos deixar mentir, que abriu o Trabalho 60+, e muitos outros abriram negócios
que podem ou não virar startups, mas Sim. que na realidade já nasceram como um empreendimento, né? Sim, mas uma coisa também que a gente precisa considerar, é lógico que a gente fala de tendências são baseadas em dados, em estudos, mas os estudos eles não abrangem a totalidade da população, né? Então, assim, a gente sempre precisa levar em conta também que tem uma parte da população, uma grande parte da população, jovem ou não, que não pode se dar ao luxo de simplesmente arriscar, né, e depender de investimento, de um investidor anjo para tentar e errar e recomeçar, né? Nem todo mundo tem esse privilégio. Mas você sabe, Márcia, que eu penso que para nós tem sido cada vez mais desafiador conseguir se destacar no mercado de trabalho, muito pelo mundo hiperconectado. Sim. Então, antes, você competia com as centenas e milhares de pessoas da sua cidade. Agora, a gente compete com as milhões e bilhões de pessoas no mundo todo, né? Então, como a gente se destaca, né? Não basta dizer, eu sou uma pessoa esforçada, tenho fé e sou inteligente, tá? Tem muita gente que é esforçada, tem fé e é inteligente, né? A gente está saindo um pouco da esfera do que você sabe para o que você se torna a partir do conhecimento que você tem. Porque antes você sabia alguma coisa, aprendia outras coisas, desenvolvia suas técnicas e você competia com esse 500 mil de pessoas para a mesma vaga, para o mesmo trabalho. Hoje é muito mais o que você se torna, o que é que você faz daquele conhecimento que você adquiriu. Então, é muito mais comportamental, é a sua prestatividade, é a sua gentileza. São características que antes, para os homens de RH, eram secundárias. Hoje não, você fala, a pessoa tem proatividade, ela tem capacidade de responder rapidamente a um desafio, ela topa aprender uma coisa que ela nunca fez. Então, são coisas imponderáveis na época que eu concorria ao mercado de trabalho com vocês. Então, o que a gente fala muito, eu falo para os meus filhos, falo para os amigos dos meus filhos, você vai se diferenciar pelo que você vai fazer de tudo que você aprendeu. Se você vai usar com sabedoria, se você vai ser proativo, se você vai ser atento, porque tem muita gente que sabe fazer, sabe muito, mas entrega muito pouco. Então, habilidades socioemocionais, né? Não sei se você já viu aquele estudo de 10 pessoas contratadas trabalhando numa empresa, 9 são demitidas por falta de competências e habilidades socioemocionais. Então, engajamento. Então a habilidade técnica de fazer um serviço é o básico. Você precisa saber, né? Aquilo que a gente fala, o inglês é o básico, não é o diferencial, né? O conhecimento técnico é o básico. O diferencial é saber se você tem a resiliência caso aquele protótipo que você criou não deu certo, aquele algoritmo não deu certo, você vai se frustrar, como você vai lidar com essa frustração, né? Exatamente isso. Então, acho que esse é um grande diferencial, inclusive, para a gente se destacar, e tem sido cada vez mais difícil, porque eu posso estar competindo com uma menina da mesma idade lá da Índia, extremamente genial. Pensa que o brasileiro tem uma capacidade de resiliência boa. E a gente é reconhecido, pelo menos quem vai buscar oportunidades do mercado fora do Brasil, por conta de uma dedicação. A gente nem sempre olha o relógio, não é aquela coisa tem que fazer, tem que entregar, não, você vai além. Então o brasileiro tem um jogo de cintura, como a gente brinca, que favorece as nossas entregas, pelo jeito e pela capacidade de entrega que a gente tem. Mas é difícil, mas a gente estava falando dessa questão também das mais velhas, né? Das oportunidades para as pessoas mais velhas. Também está acontecendo isso. De repente abriu a porta e a gente virou economia prateada, ou seja, nós somos um novo tipo de dinheiro circulante que é a economia prateada. E nós estamos também reaprendendo a nos apresentar no mundo. Sim. Porque o Ari tem um ditado que diz, eu não quero ser um senhor atleta, eu quero ser uma pessoa boa. Ele vai repetir o bordão dele logo mais. Mas a gente quer ser aceito e transformar as nossas histórias em histórias renovadas. E não pensar na gente, olha a vovozinha que lê história. Não. Sim. A gente hoje continua sendo uma profissional, continua disputando o mercado de trabalho na hora que você entrega um planejamento estratégico, e temos um diferencial. Nós temos conteúdo.
nós temos background. Eu falo, a inteligência artificial vai ser maravilhosa para quem souber fazer perguntas. Claro. Quem não souber fazer perguntas, não tiver conteúdo e não souber fazer pergunta, ela não vai servir para nada. Então, são coisas que a gente está usando hoje para tentar monetizar e criar novos empreendimentos. Tem uma estatística boa que saiu na Feira da Longevidade sobre mapeamento de alguns empreendimentos para para a longevidade ativa. E muitas dessas atividades, reforçando aquilo que eu disse antes, são na área de serviços. Então, são mulheres que estão abrindo empresas para cuidar de outras pessoas, estão fazendo serviços para as mulheres que estão trabalhando fora e precisam de uma retaguarda melhor, e estão se tornando uma coisa que não tivemos em outra geração, que são influencers, pessoas que produzem conteúdos. Então, você tem várias mulheres, 60 a mais, 70 a mais, que viraram influenciadoras digitais e estão capitalizando, estão ganhando dinheiro numa profissão que elas nem imaginavam que um dia poderiam usar. Sim. E aí também tem um destaque, né? Como se diferenciar, como se destacar. Essas influencers, elas usam um discurso, um storytelling que é empatia, né? Elas entendem porque esse perfil, falando agora mais especificamente de nós mulheres e de mulheres velhas, que são a maior parte da população idosa, né? Elas usam esse discurso de que, eu trabalhei a vida inteira como dona de casa, eu te entendo e posso te ajudar, né? Como eu posso agregar valor para você, né? Não é o que eu fui, é o que eu me tornei, né? É como eu me tudo tornei. que eu usei da minha vida, me tornei o que eu me tornei. Uma pessoa que posso falar para você sobre problemas que você está vivenciando hoje, agora, e que talvez possa te ajudar. Sim. Então, a gente tem coisas muito boas nesse envelhecimento e tem coisas nem tanto, mas que esse diálogo entre gerações pode nos ajudar a minimizar problemas e encontrar algumas alternativas. Né? Eu gostaria de colocar para ambas aqui a questão da intergeracionalidade, né? O que se ganha no empreendedorismo com a intergeracionalidade? Pode falar. Não, eu comecei, agora começa você, vá. Bom, o que é intergeracionalidade primeiro, né? Acho que em termos básicos, é um encontro de gerações, né? Não necessariamente uma geração jovem, uma geração velha, né? Eu entendo que a gente se conhece um pouquinho mais quando a gente encontra um outro ser humano, independente da idade. A gente se entende um pouquinho mais. Como se fosse um espelho. E quando a gente encontra uma outra pessoa, a gente está encontrando um outro universo, um outro mundo, um outro contexto de vida, de construção, contexto cultural. E aí, falando um pouquinho da gerontologia, que é isso que a gerontologia nos ensina, né? Um outro universo que foi construído a partir de construções políticas diferentes, culturais, etc, etc. E eu acho que no empreendedorismo, que vem do inventar, Isabela, eu vejo o valor, porque a visão de alguém que olha para o mesmo problema a partir de uma perspectiva, numa época que eu não vivi, uma época que eu não existia aqui no planeta, né? Então, acho que são perspectivas diferentes, a partir de universos diferentes. Às vezes eu dou uma filosofada, tá? Eu falo de uma forma meio filosófica, porque eu gosto muito de usar esse termo, que são universos diferentes. Sempre gosto de usar bastante. Então, eu vejo valor na intergeracionalidade para o empreendimento, para o empreendedorismo, porque é o inventar com perspectivas diferentes, com universos diferentes, entendeu? É o que deu certo nas grandes universidades americanas, você colocar pessoas diferentes, colocar todo mundo junto para inventar um produto, para melhorar uma ideia, melhorar um produto e até corrigir erros crassos de grandes empresas na produção dos seus produtos. Mas para mim a intergeracionalidade, ela virou um mote, vamos dizer assim, por conta do empreendedorismo, porque a gente sempre teve relações intergeracionais. Eu tenho filhos, eu tenho netos, eu convivo com os meus sobrinhos. Todos os então, dias. O tempo todo existe um aprendizado familiar e social dentro da família. O que a gente está extrapolando agora é para o ambiente de trabalho, para o ambiente de negócios, para o ambiente econômico. E aí a gente fala por economia, para acelerar, para facilitar
como vamos falar, a transferência de conhecimento e a transferência de energia, o jovem vem com a curiosidade, vem com o seu olhar limpo, de não ter medo, e junta com o conhecimento, com as práticas, pode acelerar e melhorar a produção. Ganhamos produtividade, tempo e valor nos produtos e serviços que a gente está prestando. Mas a intergeracionalidade, ela vai ter que ser muito praticada. E praticada em qualquer coisa. O que é a leitura para o jovem? Vamos sentar um velho e um jovem para ver como é que eles percebem a leitura? Onde seria bom eles aprenderem a ler, aprenderem a compreensão de mundo? Vamos pensar no lado da tecnologia. Onde é bom para o velho, onde é bom para o jovem, juntos, e não de produto, esse aqui toma que agora é esse o modelo que está usando e você tem que engolir. Então, sobre esse aspecto de juntar pessoas para desenvolver coisas que possam ser usadas, tanto para o velho quanto para o jovem, não tem que ser testado. Então, é uma palavra de moda para mim agora, neste momento. E algo que sempre existiu. E né? algo que sempre existiu. Se você parar nos vínculos sociais que a gente olhar, os vínculos sociais construídos. Sim. E até nos produtos e empreendimentos voltados para a longevidade, uma tendência grande que eu acredito muito nesse potencial é a cocriação. É isso. Né? Justamente também. Isso, é você criar um produto, a melhor forma de você tentar resolver um problema de alguém é você conhecendo esse alguém. Porque o problema é dessa pessoa. Então, você tentar resolver esse problema junto com ela, você co-criar, para mim é muito mais produtivo, mais fértil, aumentam as chances de dar certo. Não tenha dúvida. Eu acho que depois que eu vi aquele business model, Canvas famoso, isso faz muito tempo que eu fui fazer um curso na Innova School, e a gente analisou aquele livro. Quando é que você imaginou que um livro seria feito por 400 pessoas produzindo o mesmo livro? Quer dizer, todos culminando na melhoria de um modelo de negócios que sirva para jovem, para velho, para adolescente, até para criança amanhã ou depois fazer um exercício de construção de brincadeiras, né? Então, é isso que você falou. A gente tem que ter um mundo mais colaborativo, mais co-criativo e ouvir melhor o que o outro tem a dizer. Perfeito. Porque a intergeracionalidade, ela vai ser a partir disso. Tem disposição para ouvir? Tenho. Tem disposição para aprender o que o outro está dizendo? Tem troca? Aí podemos sentar e conversar. Enquanto for institucional, ou instituída como obrigatoriedade, eu vejo problemas. Né, e inclusive isso retoma aquilo que a gente falou, né? Que as competências mais valorizadas hoje em dia no mercado de trabalho são as socioemocionais, que é a melhor forma de você conseguir aprender a desenvolver essas habilidades, a empatia, paciência, resiliência, com uma geração diferente que a sua, que tem uma visão de mundo totalmente diferente que a sua. Então, acho que é uma forma também de estimular essas competências que são valorizadas. Então, vai sair ganhando, né? De um jeito eu acho que um caminho para os empreendedores mais velhos, vamos chamar assim, são esses modelos tipo trabalho 60+, que você acolhe a pessoa, você escuta a pessoa, você estimula a pessoa a procurar alguma coisa que ela gosta de fazer, que ela tenha prazer de fazer, e estimula. Então saem ideias brilhantes, às vezes as pessoas não querem correr risco de fazer uma startup, de fazer uma empresa, né? Tem um receio, esse medo de se envolver demais, mas é um acolhimento. Escuta-se muito, você vê pessoas que estão dando certo, você vê pessoas que romperam com as regras e estão conseguindo voar sozinha, retomando o seu protagonismo, porque a gente perde a visibilidade a partir de uma certa idade, que a gente brinca, e você perde a visibilidade na empresa, na família, e chega num momento que você fala, opa, o que aconteceu? Né? Então você retoma a sua participação como cidadão, como uma pessoa produtiva, uma pessoa que pode fazer alguma coisa. Acho que tem uma questão interessante nas colocações de vocês, é que a aposentadoria está mudando, né? Com certeza. O que vocês diriam sobre isso? Eu posso falar por mim.
né, eu como representante de mim mesmo, esse lugar de fala. Meu lugar de fala, eu me aposentei, mas eu continuo tocando a minha consultoria, eu continuo investigando e fazendo novos projetos. O pessoal brinca e fala, meu Deus, é uma fábrica de inventar coisas. E realmente eu gosto. Eu acho que a minha contribuição para os meus filhos, para os meus netos, para a minha comunidade, vai ser em cima do valor que eu estou agregando na entrega que eu estou fazendo para a sociedade, para a família e para os amigos. Então, a aposentadoria, para mim, é uma palavra que realmente... Eu pergunto para a Isa, né? No início da carreira, você se vê aposentada? Ou... Então, eu quero me aposentar sim, porque eu quero uma hora parar de trabalhar para desfrutar, descansar, enfim. Mas é uma reflexão, foi legal você ter tocado nesse assunto, é uma reflexão recente que eu estava tendo. A forma como a minha mãe, né, década de 60, desculpa aí, mãe, falar quando você nasceu, né? Mas as formas gente adora a idade que a gente tem, viu? Isso é ponto mas passivo, tem gente que ainda mente é ponto passivo dessa geração. A gente se assume como velha e gosta desse estado novo que eu brinco. Porque a tendência também é as pessoas, os jovens, né, demorarem mais para começar a construir a sua vida, né, começar a construir sua carreira, sair da casa dos pais, ficar lá, né, nos 25, 30 anos ainda lá, dependendo da ajuda dos pais. E aí começa a sua carreira mais tarde. Tem toda uma questão, longevidade, vive-se mais, diferente, né, de antigamente que você precisava começar a construir logo sua vida. Mas tem outro fator, você começa a se preparar, se planejar para a sua aposentadoria mais tarde também, né? Então, quanto mais você demora, mais tarde você irá se aposentar. E a reflexão que eu estava tendo eu acredito que a minha geração, eu pelo menos, Isabela, eu não vejo mais, para mim, que faz tanto sentido eu ter aquela contribuição mensal para a Previdência Privada, INSS, porque mesmo que eu faça isso ao longo de 40, 50 anos, talvez não seja suficiente. Então eu já penso em outras formas, você vai ser pensando no risco. Você não vai ser perfeito, é isso que eu ia falar. Eu penso em investimentos. Como eu vou aumentar minha renda? É isso. Eu vou investir, eu vou em ações, o perfil entendeu? mudou. Você é a geração passada da minha mãe é poupar. O meu perfil é investir dinheiro para vir mais retorno. Essa é outra mudança radical. Disruptivo. Vocês lidam com dinheiro de forma diferente, vocês lidam com a posse. Nós queríamos ter casa própria, apartamento na praia, de preferência, um carro bom, uma série de bens, porque isso reflete o nosso sucesso. Ok, a gente trabalhou e o sucesso estava refletido nisso. Vocês são de outra geração. Eu brinco sempre, eu falo, desde como exemplo, eu tenho uma filha que construiu uma carreira sólida, tal qual a minha, está lá com seus benefícios, teve sempre carro próprio, etc. e tal, bons cargos, e tenho um que nunca foi registrado. Porque a geração dele simplesmente não liga para isso. Ele gosta de fazer o trabalho, ele gosta de ter liberdade de escolher o trabalho que ele quer, ele gosta de trabalhar do período que ele quer. Janeiro não vou trabalhar, tchau, vou fazer... Ele está fazendo a vida dele de um jeito completamente diferente dos outros 2 filhos que eu tenho. E aí a gente brinca, mudou tudo. E ele é um investidor, ele é um poupador. Entendeu? Então são coisas que a gente vai aprendendo com uma geração com a outra. Sim, Isso que é a grande troca, né? Uma coisa que se aprende na prática, na família, começa na família e aí você vai observando no ambiente de trabalho e você vê essas diferenças que tem que conviver colaborativamente. E um aprende com o outro, né? Tem o nosso ditado também, menos competição, mais colaboração. Sim. Ponto. Num ambiente saudável. Total. Assim, uma frase que eu sempre falo, gente, nós vivemos em sociedade, a gente é obrigado a viver contra os seres humanos. Você não quer conviver com os seres humanos? Compra uma ilha, vai morar sozinho. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Você faz da sua vida solidão. Pra gente, solidão é uma coisa prazerosa. Tem outras que é doloroso ser solitário. Depende do que você entende por solidão, depende do que você gosta. Eu gosto de silêncio algumas vezes na minha vida. Gosto de barulho no momento certo. Mas somos diferentes e a gente está se respeitando. E nesse ponto, alguns velhos estão se sobressaindo, porque estão respeitando, aprendendo a respeitar melhor
os próprios amigos, o nível de desarmonia familiar reduz, porque a gente brinca e fala, a gente aprende tanta coisa na escola, mas não aprende sobre relacionamento familiar, tolerância, alguns aspectos que a gente não desenvolveu ao longo da vida porque trabalhou tanto que não tinha tempo. Agora, na velhice, você é obrigado a praticar um pouco, então você melhora como ser humano. Caramba, E você tocou num ponto importante, o ativo mais importante que a gente tem hoje em dia é o tempo, né? Meu avô, ele faleceu recentemente, dia 22 de julho, com 91 anos. E, assim, ele trabalhou a vida inteira. Ele trabalhava e tinha pouco tempo para descansar, né? E era isso que as pessoas, né, que eu vejo a minha mãe começou a trabalhar com 12 anos de idade, era trabalhar, e quando sobrava um tempinho ela dava uma respirada. Eu acho que a minha geração, eu pelo menos não quero mais isso, né? A minha geração não quer mais isso, né? É trabalhar, ter seu tempo de descanso, ter a valorização da sua saúde mental. E vai mudar até o conceito de trabalho, isso é a minha percepção. Porque Sim. É ocupação e vocação. A forma como a gente lida com o tempo. Você quer se ocupar? Né? Você tem o seu tempo, você tem o seu conhecimento, você quer se ocupar como? Numa empresa, CLT, trabalhando, você quer se ocupar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, com as coisas que te dão prazer de estar. Então vai mudar. Aliás, eu acho que até essa perspectiva que nós vivemos hoje, com muito home office e toda a conectividade que nós temos, né, isso tem trazido essa possibilidade de escolhas, de mais escolhas. Mas é isso, meninas, muito obrigada, foi muito bom. E assim nós encerramos esse nosso episódio de Vozes Entre Gerações, que é um projeto da disciplina de Gestão de Projetos e Empreendedorismo em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Eu gostaria só de pontuar que essas ideias, né, são próprias, são pessoais, elas não refletem os grupos, né? Então todos os nossos convidados virão aqui e falarão sobre as suas perspectivas. Muito obrigada, assistam, comentem e voltamos a nos ver. Até logo. Esse foi o Vozes Entre Gerações. Agradecemos pela audiência e nos vemos no próximo episódio.